aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Nossa gratidão a todos que estão aqui, também a quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo, venha nos visitar, estar conosco aqui no nosso culto e cultuar conosco aqui junto ao vivo. Leitura bíblica semanal. Aqui temos sugestões de leitura bíblica para cada dia da semana. Turquia é o 50º país que mais persegue os cristãos. A época dos terremotos foi insuportável para nós, mas agora sentimos que Deus nos deu uma segunda chance de conhecê-lo melhor e viver de acordo com o que Ele realmente deseja. Há muito cristão atingido pelos terremotos em 2023. Os pedidos de oração para a Turquia são: clame para que os cristãos sejam vistos como membros valiosos da sociedade turca. Interceda para que Deus dê ousadia, sabedoria e proteção aos cristãos perseguidos na Turquia. E ore para que os cristãos refugiados de origem muçulmana sejam supridos em todas as necessidades. Dízimos e ofertas. No segundo, terceiro e quarto domingo de cada mês, podemos consagrar nossos dízimos e ofertas, que também podem ser feitos pelo Pix. Informações constam no boletim. Os pedidos de oração nessa semana são: pela nossa irmã Denise, que está passando pela recuperação da cirurgia, pelo pastor Gideon e família, que vão estar indo para Portugal, para uma missão em Portugal, a Glória, pela sua gravidez, a Sandra, que está passando por tratamento, e os trabalhos da igreja em Arapongas e Maringá. Em oração pela família nessa semana, devemos orar pelos irmãos Beto, Salete e a sua família. Que Deus abençoe o nosso culto. Boa tarde, boa noite, né? O sol está bem feito aqui. Também, coloca aí, filho, no próximo slide. Hoje nós tivemos aí 83% de frequência na escola dominical. Né? A Leise disse, né? O primeiro domingo do ano, muita gente de férias, nós tivemos essa porcentagem, foi maravilhoso. Então, é uma forma também de convidarmos, incentivarmos os irmãos a estarem conosco estudando a palavra. E hoje pela manhã nós estudamos sobre a esperança, não é? E também o culto de hoje é nesse mesmo tema, baseado nessa primeira leitura de Pedro, sobre uma viva esperança. Então, que nosso coração se alegre por estarmos reunidos nesta noite para cultuarmos ao Senhor e também celebrarmos a Santa Ceia, a mesa do Senhor. Eu convido a todos, então, a nos colocarmos em pé, orarmos ao Senhor, cada um fazendo a sua oração particular, silenciosa, pelos motivos de oração, e nós agradecemos, né, pela Anice já estar aqui conosco. Passou aí por 2 cirurgias no coração, e Deus a sustentou, Deus a manteve também com saúde, com fé, e está pronta para... Não, mas foram momentos bem difíceis, nós sabemos, né? Mas o Senhor sustentou a sua vida e nós agradecemos por ela estar aqui conosco nessa noite. Vamos lá.
irmãos e irmãs, nesse primeiro domingo de 2025, nós temos a certeza de que o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor. Ele que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, Ele que nunca desampara as obras das suas mãos. Em nome desse Deus, que para cada um dos irmãos nesta noite, graça e paz. A todos vocês, da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o nosso Consolador. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nos regenerou para uma viva esperança. Viva esperança, é por ela que nós nos reunimos também para cultuar ao Senhor. Vamos cantar duas estrofes do hino 409 do Salmos e Hinos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos reunimos mais uma vez na tua casa, neste domingo, primeiro dia da semana, primeiro domingo deste ano, e nos reunimos porque Jesus é a nossa esperança, porque em Jesus as nossas esperanças se renovam,
e se renovam também com as tuas misericórdias, o teu amor e a fé no nosso coração, Pai. Ó Deus querido, tome em cada ato deste culto nossas vidas em louvor, em adoração e em gratidão a Ti, ó Pai, porque de Ti vem sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais e também materiais. Nos reunimos, ó Pai, como igreja e consagramos nossas vidas também para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar e fazermos ainda a leitura responsiva, que ainda está lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 21. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Amém. Esse hino que vamos cantar: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, nem foi prata, foi o seu sangue que verteu. Essa escrava era a igreja. A igreja foi resgatada, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Assim como lemos agora em Pedro, não foi com ouro e com prata que nós fomos resgatados da nossa vida. Fomos resgatados a preço do sangue de Jesus. Vamos cantar a primeira estrofe assim. Não foi ouro nem foi prata,
buscamos e clamamos a Ele, Ele vem em nosso socorro, perdoa os nossos pecados e nos dá fé e esperança também. Ore ao Senhor nesta hora, pedindo a Ele perdão dos seus pecados. Página 712. Perguntas de 16 a 19, que tratam exatamente sobre Jesus como aquele que é o nosso mediador. E por que só Ele pôde e pode ser o mediador entre nós e o nosso Deus. E assim eu pergunto, por que o mediador deve ser homem justo e verdadeiro? Porque a justiça de Deus exige que a natureza humana, a qual pecou, pague pelo pecado, e porque o homem pecador não pode pagar por outros. E por que este mediador deve ser, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus? Quem é
então este mediador, que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus e verdadeiro e justo homem. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado por Deus para ser nossa sabedoria, justiça, santificação e completa redenção. E como você sabe isso? Pelo sangue evangélico, o qual o próprio Deus revelou primeiramente para isso, e posteriormente o proclamou através dos santos patriarcas e profetas, e o representou através dos sacrifícios e outras cerimônias da lei, e finalmente o cumpriu através do seu Filho unigênito. Sem Jesus não há perdão, sem Jesus não há salvação, sem Ele não há vida eterna, e como diz o final da pergunta 18, não há uma completa redenção. Quando diz completa, é porque foi suficiente e plena. Não precisamos e não podemos fazer mais nada a não ser receber isto pela graça que há em Jesus. Assim, irmãos, com alegria, vamos continuar louvando ao Senhor em viva esperança. Vamos louvar. Abre o seu coração, também abre os seus lábios com alegria. Louvarmos ao Senhor, que é a nossa luz. E nesse cântico diz: eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Vamos ficar em pé. Minha
Cristo é o seu único Filho, nosso Senhor e Salvador. Te adoraremos, Pai, Filho e também ao Espírito Santo, que aqui nos conforta, nos consola, nos ensina, e também, ó Pai, ilumina o nosso coração para entendermos a Tua Palavra, Senhor, dia após dia, Senhor. Por isso, ó Pai, pedimos-te que venhas iluminar o nosso entendimento, para que esta palavra seja guardada no nosso coração e faça também diferença, ó Pai, na nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, ó Pai. Assim oramos, assim te consagramos todos os atos deste culto até aqui e pedimos direção ainda para este momento, na qual fazemos também em nome de Jesus. Amém, senhores. Vamos se sentar. Salmos 39, 7. Salmos 39, 7. Creio que as traduções serão as mesmas. E diz assim: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Vamos ver juntos? E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. 3 de julho do ano passado, faleceu na Alemanha um dos maiores teólogos reformados do século XX e parte do século XXI, chamado George Bultmann. Passa aí. Ele mesmo. Com 16 anos, Bultmann, ele foi forçado a servir o exército alemão na Segunda Guerra. E nesse papel de soldado, ele foi feito prisioneiro pelos aliados de 45 a 48. 3 anos, Bultmann ficou preso. E com o final da Segunda Guerra, a pergunta que ele fazia era esta: como não falar de Deus depois de Auschwitz? Talvez a gente pensasse assim: como falar de Deus depois de Auschwitz? Como falar de Deus depois de uma tragédia? Como falar de Deus depois de um problema e de uma dificuldade? Mas a pergunta dele era como não falar de Deus depois da Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos bem como foi. E ele dizia assim: um Deus que conhece o sofrimento pode entender quem sofre. Um Deus que conhece o sofrimento pode entender quem sofre. E ele se tornou muito conhecido no mundo porque em 64, eu tenho esse livro, ele escreveu um livro chamado Teologia da Esperança. E hoje é um clássico da teologia, tanto do século XX quanto do século XXI. Teologia da Esperança. Essa foto é da última vez que ele esteve no Brasil, isso foi em 2016. E ele é chamado então de um profeta da esperança.
Porque diante de toda a destruição material, humana, que a Segunda Guerra Mundial proporcionou ao mundo, ele disse que a fé cristã e a palavra de Deus é que tem um novo horizonte, que tem um novo caminho para a humanidade. E esse caminho e esse horizonte, dizia ele, é a esperança. Esperança que está no Evangelho, no coração do Evangelho. Assim como ao princípio do amor, ao princípio da fé, Bultmann vai dizer que há o princípio também da misericórdia e o princípio da esperança. Era preciso olhar o mundo com esperança, era preciso sentir com o coração da esperança, pensar com a mente da esperança, ter as mãos da esperança, caminhar com os pés da esperança e falar ao mundo com a voz da esperança. É o espaço da esperança realmente. E por que isso? Porque nós estamos vivendo um momento muito crítico na história da humanidade. E por isso mesmo, é preciso redescobrir o princípio da esperança. Como dizíamos hoje pela manhã, não é qualquer esperança, mas a esperança cristã, a esperança que está na pessoa de Jesus, não está em mim, não está em quem está ao seu lado, quem está atrás de você, não está no governo, não está no judiciário, não está na educação. O futuro está na esperança que está em Cristo. Mas aí você pode dizer assim, mas só isso? Não, pode piorar um pouquinho. Porque a grande força que conspira, que ataca o princípio da esperança, é realmente essa realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós vemos o triunfo do bem sobre o mal, nós vemos o triunfo da injustiça sobre a justiça, o triunfo do ódio sobre o amor, da guerra sobre a paz, o triunfo da trapaça sobre a honestidade e o triunfo do eu sobre nós. Essa é a realidade, nua, crua, difícil. E como olhar para essa realidade e dizer assim, há esperança. Tenha esperança quando o mundo te convida à desesperança. O mundo convida ao desespero. A segunda grande força que conspira contra o princípio da esperança é a dura realidade a respeito do ser humano, de nós mesmos. Há uma frase lá no comecinho do Gênesis que diz assim: vendo Deus que a maldade do homem era grande sobre a face da terra, arrependeu-se de ter criado o homem e afligiu-se o seu coração. Traduzindo para hoje, seria assim: não sei como hoje se pode ser humano sem nunca ter sentido vergonha de ser humano, de pertencer a esta raça humana. Por quê? Onde está a humanidade de um ser humano que, em nome da civilização, ele comete as maiores atrocidades que você pode ver, ouvir e sentir? Como que você olha para esse ser humano que é capaz de exterminar milhões e milhões de seres humanos em guerras, que você fala assim, mas qual o sentido? Se é que tem. Onde está a humanidade desse ser humano que é capaz de atos terroristas, como esse que nós estamos vendo, que espalha a morte por onde quer que passa? Onde está a humanidade desse ser humano que é capaz de levar uma pessoa morta para dentro de um banco para fazer um empréstimo para o pessoal? Onde está a humanidade desse ser humano
transplante de órgãos e recebe um órgão contaminado. Onde está a humanidade desse ser humano que trata com naturalidade a violência contra a criança, contra o idoso, contra a mulher, e com naturalidade quando alguém morre por causa de uma bala perdida? A gente descreve a humanidade. Tamanha desumanidade é o convite também à desesperança. E o terceiro fator que conspira contra a esperança é o aparente silêncio de Deus. Como que você concilia a fé com uma realidade tão devastadora como essa? Em meio às adversidades que nós temos e enfrentamos, não são poucas as vezes que Deus permanece quieto, em silêncio. Você ora, você clama, você chora, você canta, você faz tudo, e você recebe de Deus silêncio. O Ernst deu no início do culto. Cadê aquele Deus que falou poderosamente, de muitas maneiras, de várias formas, pelos profetas? Por que ele está quieto? Assim como Jesus perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? E qual foi a resposta que Jesus recebeu? Qual foi? Silêncio. Silêncio. Mas como? Como nós podemos renascer para uma esperança viva? Ou para uma viva esperança? Primeiro, combatendo no nosso dia a dia e na nossa vida aquele fatalismo que nós somos convidados a cair diariamente. Olha, tem que ser assim, está escrito, está definido, relaxa, você não pode fazer nada, não há nada que você possa fazer, nada que você fizer vai mudar essa realidade. Olha, deita e espera o fim. Há muitas pessoas que vivem esse fatalismo, assim como, de outro lado, aquelas que vivem também com um espírito constante de pessimismo que precisa ser combatido. Esse pessimista que só tem na pauta da música dele lá na eleição uma nota, só tem uma nota: tudo está perdido, eu não aguento mais, eu estou farto, não tem mais jeito, não vale a pena, muda aí, filho. Ele está igual ao Hart. Quem sabe quem é o Hart e quem é o Lipe? Bem todos, a geração mais avançada. O Lipe é o leão, sorridente. O Hart é a hiena. Hiena faz o quê? Sorrir. Essa não. O Hart é o quê? Ó céus, ó terra, ó azar, ó céus, ó terra, ó azar. Nada dá certo, nada funciona, nada presta, a vida é essa desgraça mesmo, não adianta você fazer nada, não adianta você gritar, não adianta você esperar, ó céus, ó terra, ó azar. A palavra de Deus diz: este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Eu não sei se vou estar vivo amanhã, calma, não é assim também, nem você. Mas quando você acordar, regozije-se e alegre-se, porque este dia, aquele dia, foi o dia que o Senhor fez para você. Ah, tá bom, tem que ir lá, trabalhar,
E se Ele fez, é bom. Por fim, para renascermos uma viva esperança, nós podemos nos espelhar em pessoas que nos inspiram. Nós temos milhares de exemplos de pessoas que não se deixam abater, pessoas que nos inspiram, pessoas que lutaram, pessoas que sofreram, pessoas que venceram, pessoas que choraram, pessoas que foram mártires. As pessoas às vezes pensam no mártir, né? Nossa, é um grande mártir. Vai ver a história desse cidadão antes dele ser um mártir. Estevão, vamos lá, na Bíblia. Primeiro grande mártir da igreja, lá em Atos, foi um grande mártir, porque ele foi até o fim sem denunciar a sua fé e morreu apedrejado. Oh, que mártir é este? Abraão, que aprendeu a esperar, lembra que hoje falamos também, contra toda a esperança. Apóstolo Paulo, que foi um peregrino da esperança. Martin Luther King, um profeta da esperança. Nelson Mandela, um cavaleiro da esperança. Uma entidade que é a Cruz Vermelha, que leva a esperança e saúde em meio às tragédias, às guerras, está lá. Eu estava lembrando da Malala, né? A Malala, uma jovem que foi vítima do terrorismo, de uma bala, de um tiro, porque estava indo para a escola e voltando para a escola levou um tiro de um terrorista. Prêmio Nobel da Paz. O nosso mundo, irmãos, não é só feito de coisas escuras, de tristeza, de frieza e de coisas ruins como essas. Nós temos sim pessoas que nos servem de luz, pessoas que nos servem como inspiração, mas mais do que qualquer ser humano, e acima de tudo e de todos, nós temos Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso modelo, e como diz Paulo, Jesus, a nossa esperança. Essa semana uma amiga foi em casa e ela ficou viúva recentemente, nova, com um filho adolescente e uma filha pequena, e tendo que tocar os negócios, e o tempo todo, todas as pessoas ao redor dela, inclusive familiares, querendo tirar proveito dela, sugar o pouco que ela tinha, arrancar dela, através de todo tipo de falcatrua que você possa imaginar. E ela disse para nós: eu só pude contar com Jesus e com os meus pais. Ela se converteu, se batizou, e ela disse: hoje, daquele dia em diante, eu conto somente com Jesus para que eu possa ir em frente. Jesus é a nossa esperança, porque Ele rompeu o silêncio quando o Pai diz assim: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Quando Deus diz assim que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa esperança porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é a nossa esperança porque passarão os céus, a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E Jesus é a nossa esperança viva, porque Ele mesmo prometeu que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem muitos nãos, né, Léo? Como tem não?
mas a esperança está em Jesus. E é Ele que faz com que essas coisas maravilhosas aconteçam na nossa vida, no tempo dele, do jeito dele, na perspectiva dele, para que a nossa esperança seja sempre viva nele, para ele, para sempre. Que o Senhor assim nos abençoe nesses primeiros dias deste novo ano, que a nossa esperança viva esteja em Jesus, para darmos os passos seguintes, como disse hoje pela manhã, de hoje até 31 de dezembro, darmos os passos com essa esperança viva que está em Jesus. Amém. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 420, porque ele diz assim: Tu és minha esperança, achou minha alma em ti, a paz e a segurança que eu carecia aqui. Eu convido os presbíteros para que estejam também aqui à frente. Vamos. Neste momento consagramos esses pães para que pela ação do Teu Espírito Santo nos alimente, fortaleça a nossa fé
a nossa esperança e o nosso amor para com Cristo e para com o próximo. Consagramos esses pães para que também pela presença do Teu Espírito sejamos confortados e consolados e desafiados a viver uma viva esperança. Assim consagramos a Ti, Pai, a Ti, ó Filho, e a Ti, Espírito Santo. Amém. Os irmãos que forem participar, por favor, se coloquem em pé, recebam o pão para comermos juntos ao final. Vamos cantar 2 estrofes do hino. Disse Jesus: tomai todos e comei, e fazei isto em memória de mim. Sente-se em oração. Somos convidados a receber o cálice. O cálice da nova, eterna aliança que Deus celebrou conosco por meio do sacrifício de seu Filho Jesus, derramando seu sangue na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Assim, ó Pai, também consagramos esses cálices para que o Teu Espírito Santo presente aqui e em nossas vidas venha nos alimentar espiritualmente, assim como Tua palavra nos alimenta. E ao recebermos do cálice, não só nos lembramos, mas também recebemos sobre as nossas vidas a obra perfeita de Jesus, perdoando os nossos pecados e nos reconciliando contigo, ó Pai. Por
quando se beber, fazer isto em memória de mim. Em pé, receba o cálice, e depois que você tomá-lo, você pode colocar aí no banco para ser recolhido. Cantemos. Disse Jesus, irmãos, tomai todos e bebei, fazem isto em memória de mim. Passemos. santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o Beto e a Salete para estarem aqui à frente. Obrigado, Rafa. Obrigado, Alex. Orarmos com eles no decorrer desta semana. Também pelos motivos de oração que colocamos ali. Tá? Agradecemos a Deus, né? Os irmãos viajaram e estão conosco novamente. Sabemos que Deus abençoou a vida de vocês, a vida de toda a família também lá em Rondonópolis. Então, essa semana, coloque a vida desses irmãos também nas suas orações e além daqueles que estão no nosso boletim. Ó Pai, nós queremos pedir tua bênção, tua direção, teu cuidado, Pai, sobre a vida do Beto, da Salete, dos filhos, dos netos, de toda a família, Senhor, do Remo, da Nora. O Senhor esteja cuidando dessas vidas e em todos os momentos o Senhor seja a viva esperança no coração deles, porque sabemos que Jesus está presente nas nossas vidas em todos os momentos. Abençoe o Beto no seu trabalho, a Salete também no trabalho dela. Em tudo o Senhor guarde, o Senhor proteja e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida deles e de toda a sua família, Senhor. Assim, Pai, em nossa oração, que fazemos hoje e durante esta semana por eles, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que estão conosco, que nos assistiram, que estão aqui presentes também. Que tenhamos uma semana também maravilhosa com a bênção do Senhor. A bênção do Senhor que diz assim: feche os seus olhos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e se compadeça de vós. O Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a sua paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vossas vidas, meus irmãos, e sobre vós permaneça até que eu os veja novamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assente-se em oração.